Boa tarde a todos, bem-vindos de volta a este nosso ciclo de debates organizados pelo Laboratório Terra sobre o tema da água e aquilo que é a sua importância, não só na manutenção dos ecossistemas, mas aqui mais focado naquilo que é o seu próprio impacto no meio agrícola. Hoje vamos falar sobre o direito à água e temos connosco o Diretor-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Rogério Ferreira, Presidente da Federação Nacional de Regantes de Portugal, José Núncio, e o Presidente da Associação de Regantes do Sotavento de Algarvio, Macário Correia, para nos ajudar a discutir aqui este tema. Agradeço-vos imenso a vossa disponibilidade, aqui a partilha deste momento, e começava já pelo José Núncio a fazer uma pergunta óbvia. Há ou não há direito na utilização da água da agricultura em Portugal, pelo nosso setor? Na ótica dos agricultores, claro que todos os agricultores deviam ter direito a utilizar a água. Como sabemos, a água é fundamental, que a agricultura de regadio é a verdadeira agricultura que tem potencial para ser verdadeiramente empresarial, e obviamente que eu gostaria de que todos os agricultores tivessem direitos à água. Agora, como sabemos, também sabemos que a água é um recurso limitado. Portanto, que está disponível, há certos locais em que está disponíveis, certos em que não está disponíveis e certos em que nem há hipótese de estar disponível. Portanto, agora, dentro da medida da disponibilidade, eu acho que é um direito dos agricultores utilizarem a água. Eu estou também mais a pensar a nível de... Há que distinguir um pouco sobre os recursos superficiais e os recursos subterrâneos, mas de um modo geral acho que os agricultores têm que ter o direito a poder ter acesso a esse bem fundamental, porque a água é básico. Portanto, com a água, com o uso eficiente da água, temos um uso eficiente dos restantes fatores todos, e também conseguimos produzir mais em menos. Portanto, acho que é fundamental. Sim, mas eu faço a pergunta no sentido de enfrentamos problemas de escassez recorrente e os últimos anos têm sido pródigos no aumento da preocupação sobre a disponibilidade versus a sua utilização, mas até que ponto é que não encontramos limitações ao uso, independentemente daquilo que seja a disponibilidade na fonte? Eu acho que, claro, quando falei que ter direito, desde que ela esteja disponível, obviamente. Agora, o estar disponível também temos que fazer por isso, não é? Portanto, temos a obrigação de, quando ela existe em abundância, obviamente, no nosso clima, durante o inverno, temos a obrigação de ter capacidade de a reter, temos a obrigatoriedade de a gerir de um modo eficiente, de modo a que possa chegar e possa satisfazer as necessidades de todos. Obviamente que não podemos utilizar água que não existe, não é? Portanto, e também acho que haver um direito seco de ter água porque sim, também não. Portanto, há uma atividade por trás e tem que haver uma gestão, obviamente, para gerir e chegar a todos. Portanto, no caso do particular, é o próprio particular que gera a sua água. No caso dos aproveitamentos coletivos, essa gestão acaba por ser feita pelas associações de regantes, não é? Pronto, e até aproveitava isso, Macário, sendo o Algarve e aqui em particular o Sotavento, uma área relativamente fustigada por esta flutuação climática e que há anos em que há algum conforto e outros que nem por isso, qual é que é o papel do gestor nesta garantia do direito ou do acesso à utilização de água? Como é que tem sido o trabalho feito para, lá está, garantir que não falta água a ninguém, mas quando não há disponibilidade, como é que fazemos? Muito obrigado. Este ano de 24, tal como o de 23, foram anos com algumas dificuldades no Algarve e nós temos a experiência de participar na gestão de albufeiras de usos múltiplos, em que há o consumo urbano e há o consumo agrícola das mesmas origens. E isso está consagrado desde que as barragens de Odeleite e de Beliche foram feitas e os contratos de concessão e os títulos refletem essa realidade. Nós temos um título de 25 hectómetros, mas as águas do Algarve que fazem a distribuição ao ciclo urbano têm um título superior. E quando há que arbitrar, e foi muito o caso deste ano, é que temos que intervir nos meios mediáticos abundantes vezes,
sobre essa matéria, até que se chegou a um entendimento que eu compreendo a lei da água e a prioridade é de facto beber e ter água para o consumo urbano, mas chegou-se a um nível de, digamos, 13% de corte na agricultura e 10% de corte na área urbana. Teoricamente, foi o modelo a que se chegou, foi esse. Mas a realidade que se desenhou em maio, agora em novembro, é completamente diferente. A agricultura fez um esforço e poupou cerca de 30%, com cortes, com restrições que fomos impondo para cumprir a cota que nos foi distribuída, mas no ciclo urbano não aconteceu nada disso. Algumas câmaras municipais, como Faro, Vila Real de Santo António e outras, têm consumos semelhantes ao ano anterior e com rotundas a regar, com relevados e calçadas a levar água e nós com pomares em restrições. Isso é que não está certo. E depois, a lei da água tem que ser revista. A lei da água vem na sua origem do século XIX, o Regulamento dos Serviços Hidráulicos de 1898, teve uma revisão considerável há 2 décadas atrás, mas tem que ter outra volta, porque há questões na lei da água que têm que ser revistas. Eu fui autarca um quarto de século, sei o que é o poder local e temos todos na boca a autonomia do poder local. Mas quando troca a gerir os recursos escassos tem que haver autoridade, e a autoridade da água tem que se impor. E há uma resolução do Conselho de Ministros publicada em junho passado, no dia 21, que diz num dado ponto que as águas do Algarve, no caso concreto daquela região, para cumprir os rácios de restrição e de poupança que a agricultura tem que ter e para cumprir os rácios de poupança também no ciclo urbano, as águas do Algarve deviam fornecer 90% do mês homólogo a cada município este ano. Não foi isso que aconteceu. Alguns têm o mesmo do ano anterior e nós perguntamos facilmente aos governantes como é que vai ser. Haverá uma penalização teórica. Eu acho que não vai haver penalização nenhuma. Há quando muito moral e na consciência de cada um daqueles que a tenha. Porque a autoridade da água diz que não tem meios legais para fazer cumprir esta norma. Lamento, porque a autoridade da água tem que ter. E essa levanta outra questão. Nós precisamos de uma entidade que tenha autoridade e especificidade no domínio da água. E isso não acontece. Ou seja, não vou discutir aquilo que aconteceu há 40 anos atrás, em que a água era tratada como um elemento das obras públicas e não tinha a ver com a política de ambiente e muito pouco com a agricultura. Hoje a água tem uma perspectiva mais abrangente de gestão e de percepção filosófica da sua gestão, está na tutela do ambiente, mas teve durante muito tempo uma autoridade especial e um serviço específico do Estado para gerir águas, não tem. A água está misturada com os resíduos, com o lixo em geral, com a poluição atmosférica, com um certo número de outros problemas que a APA tem que gerir. A APA é uma amálgama de serviços públicos e a autoridade da água está dispersa no meio disso tudo. E nós precisamos de uma autoridade da água que articule com a DGADR, que é a autoridade do regadio, e que articule com os agentes que somos nós. E isso neste momento não está a acontecer. É um desafio que fica para o Estado, para este governo e para os que venham a seguir, e para os parlamentos que se venham a conseguir, é que rever a legislação sobre a água. A última revisão introduziu os aspectos da qualidade e algumas penalizações. Mas há aqui questões que a escassez e a alteração climática vieram a introduzir, que implica uma revisão da lei noutra ótica. É isso que eu deixo como perspectiva. Mas aqui é que é o ponto maior, não é? Que, havendo uma segregação na água, como é que a DGADR olha, enquanto Autoridade Nacional do Regadio, olha para aquilo que é a própria diversidade na tipologia de regadios públicos, não é? Como é que esta questão dos direitos se faz implementar na ótica de um regime jurídico, depois já lá vamos tocar um bocadinho, mas que cenário é que encontramos no regadio nacional no que toca a esta implementação na cautela dos usos? Então, muito boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Eu gostava de ir um bocadinho atrás e olhar aquilo que é a Carta Europeia da Água de 1968, não é? Ou seja, quando pela primeira vez o Conselho produziu a Carta da Água, não é? Ele vem trazer aquilo que é a realidade e a importância da água ter um espectro completamente lato e a ter um multifator de uso, ou seja, todos temos direito à água. E hoje, aquilo que é a realidade atual, obviamente que vem dar a força àquilo que estamos a falar dos anos 60, 70. E o setor da agricultura tem aqui um papel fundamental. A própria Carta, eu não quero fazer história, mas porque é interessante, a própria Carta vem dar aqui um enfoque muito grande à agricultura como uma atividade protetora
da água. E é a partir daqui que tudo se monta, não é? Ou seja, naquilo que é o desenvolvimento da nossa atividade e aquilo que é hoje o nosso quadro atual. Como o Presidente Macário dizia há pouco, nós temos um quadro atual, não é? Que não é atual. Nós estamos a falar hoje ao nível mesmo daquilo que é a Diretiva Quadro da Água, chapéu para todos, temos ao nível do regadio aquilo que é o nosso regime jurídico com 20 anos para atualizar, com uma realidade que não reflete as boas práticas de gestão para melhor nós podermos fazer o uso dessa mesma água. A realidade hoje assente naquilo que é a terminologia do direito à água, se quisermos entrar dentro do termo, ela hoje está muito dentro daquilo que é o regadio coletivo, porque estamos a falar dentro deste primeiro espectro de regadio coletivo, o regime jurídico dos aproveitamentos hidroagrícolas, está muito centrado naquilo que é uma área e aquilo que é uma mancha devidamente delimitada. Hoje aquilo que se discute, e bem, é se hoje o direito deve estar assente numa realidade de uma área ou se deve estar assente numa realidade de um volume. E isto é a atualidade daquilo que nós estamos hoje a discutir, naquilo que é a premência da necessidade da atualização desta governança e deste quadro legislativo e perceber que, de facto, hoje há uma aderência muito maior à utilização de um volume e não tanto a uma determinada área. E depois, a grande curiosidade, quando nós queremos olhar para o território nacional como um todo, é que nós vimos focos em que a procura suplanta a oferta e temos outros focos em que a oferta suplanta a procura. E quando falamos do direito à água, eu acho que é muito interessante também percebermos que, para além de um direito, temos aqui um dever muito claro. Porque quando nós, Estado, fazemos um determinado investimento, quando está suposto como base o direito daquele agricultor à água, também está subjacente o dever daquele agricultor à água em usá-la e em produzir riqueza naquela área. E o que é interessante hoje de ver é que, de facto, o território é muito dísparo, ou seja, nós não temos uma uniformidade grande ao nível daquilo que são as características da procura e da oferta. Temos procura muito centrada numa região, com dificuldades maiores daquilo que é a oferta, e depois temos outras áreas em que temos uma grande oferta e não temos uma procura significativa. E até nisso, naquilo que é o quadro legal em vigor, nós temos que ter uma facilidade muito maior para aquilo que é o direito que está instituído para uma determinada área possa ser facilmente transferido. E isso hoje não existe. Hoje, quando um agricultor, na generalidade, não rega porque abdica do seu direito à água, nós não podemos ver isto como um direito de abdicar, temos que ver como um direito de regar naquilo que é a probabilidade de transferirmos esse direito para outro agricultor que quer regar. E o quadro legal hoje não é facilitador disto. É urgente nós conseguirmos ter um quadro legal que permita o conceito da relimitação da área abrangida para que um conjunto de agricultores que não têm a ambição de fazer investimentos num determinado território possa ser dado esse direito a outros agricultores e todo aquele perímetro possa ser relimitado de uma forma fácil, sem aquilo que é a complexidade toda do procedimento de alteração de uma área de regadio. Em conclusão, o grande desafio que está aqui em cima da mesa é a atualização do quadro legal na variante daquilo que é a dimensão do regadio, com o impacto que tem naquilo que é a utilização de mais de 75% do volume de água consumido em Portugal, mas também ao nível da Diretiva Quadro da Água, porque os dois instrumentos têm que encaixar. E acho que o grande desafio da atualização em termos de quadro legal é conseguir casar os instrumentos. Nós temos um problema em Portugal terrível, que é os instrumentos conviverem entre si de forma quase de encaixe como um puzzle. E esse é o grande desafio que está em cima da mesa, que eu acredito que o grande projeto Água que Une pode vir a trazer aquilo que é uma abertura para que essas dinâmicas de alteração e de concretização possam acontecer. Mas, Pepe, então, mas posto este cenário, o agricultor não rega efetivamente de acordo com um direito face à sua exploração. Rega de acordo com aquilo que é, porventura, uma dotação atribuída. Como é que nós garantimos que ninguém é penalizado? Ou seja, é-me dado um determinado acesso, eu tenho uma boca, um hidrante, seja o que for, e rego de acordo com aquilo que é a minha necessidade ou aparentemente não?
se o regime jurídico não o prevê. Pois, o problema como está aqui, como que foi dito, e quando falamos que a legislação tem 20 anos, a legislação tem 40. Porque o que foi revisto há 20 anos foram pormenores daquela há 40. Portanto, e obviamente que hoje em dia há outro tipo de conhecimento e outro tipo de tecnologia que não havia nesses tempos. Eu recordo que na legislação anterior fala-se sempre muito, e como foi falado agora, em áreas e direitos de regar áreas. Ora, na legislação da questão da lei da água, o que é atribuído são concessões de volumes. E o que terás disponível em regime de escassez são volumes. Portanto, quando há um problema de escassez, eu apesar de ter direito a ter os 25 hectómetros, só estavam disponíveis 20, ou já não me acordo, 30, 35, igual. Portanto, obviamente que temos que nos agarrar aos volumes e hoje em dia não há desculpas. Portanto, se há uns anos podia haver problemas, dificuldades de contagem ou de operacionalizar a questão de distribuir volumes, hoje em dia não o há. Hoje em dia há tecnologias e todos, já não falo dos particulares, os particulares têm a sua concessão, mas esses são obrigados a ter contadores, mas nós nos aproveitamentos agrícolas também é tudo contabilizado, ou quase, ou a grande maioria da água é contabilizada. Portanto, não há razão para que não seja atribuída uma dotação. E com isso evitaríamos grandes problemas. Porque se atribuir uma dotação limitada ou ilimitada, portanto, se fosse uma situação em que não há problemas, poderia ser cedida mais água ou ser utilizada água com outra, como disse, quando a oferta, há casos em que a oferta é maior que a procura. Portanto, cingindo-nos aos casos em que a oferta é menor que a procura, tinha que ser atribuída uma dotação a cada agricultor ou a cada parcela. Portanto, porque temos que concordar que por vezes não é fácil transferir esse direito, o agricultor sai do sítio e leva o direito, então, portanto, preferencialmente a cada parcela ou ao binómio parcela-agricultor. E depois o próprio agricultor gerir essa disponibilidade. E aí sim, escusávamos estar aqui a discutir depois muitas vezes porque é que é uma cultura permanente, que cultura é que vai fazer, vamos proibir o arroz, vamos proibir cultura, estamos aqui armados em polícias. Portanto, o agricultor tem que ser livre de fazer aquilo que tem capacidade para fazer e de que é capaz de fazer. Eu não posso pedir a um orizicultor, portanto, a um agricultor que tem a sua propriedade estruturada para fazer arroz, que de repente o senhor pode fazer tudo menos arroz. Tem aqui esta água, mas só não pode fazer arroz. Obviamente que esse agricultor vai dizer, eu faço arroz ou não faço arroz, não estou equipado para todos, como o mesmo não poderia acontecer noutras situações. Portanto, acho que tem que ser claro para o agricultor, falarmos em termos de volume. Recordo que a legislação da água propriamente dita fala sempre em volume, portanto, a hidroagrícola é que se baseia muito no critério área. Acho que aí é que seria sim a verdadeira adaptação. Começámos todos a falar, acabamos na mesma coisa, portanto, que seria em dotação ou em volume atribuído, e assim, e depois o agricultor ser livre de fazer a sua escolha. Também temos de ter cuidado, porque o agricultor também tem que se convencer que não é um bem ilimitado e que eu não posso estruturar o meu prédio num ano em que não há problemas. Eu tenho direito a um determinado volume, portanto, que é um volume, não é sem limitações, mas uma distribuição dentro da concessão que tenho, mas tenho que pensar que é frequente no nosso clima que haja em cada 10 anos 2 ou 3 em que eu não consiga atingir esse volume. Portanto, o agricultor também tem que ter essa consciência de ter a exploração adaptada de modo que, em anos de escassez, poder fazer a redução, como o meu colega Marrara acabou de explicar que foi feita. Portanto, e acaba por ser feita atempadamente, obviamente, conseguimos reduzir. Há tipos de investimentos. É impressionante o que foi feito nos últimos 30 anos pelos agricultores a nível do consumo, ao consumo da parcela. Aqui, o recenseamento agrícola de 99 dizia que 60% da área era regada por pé. O último recenseamento agrícola diz que regado por pé já é só 20% da área. E desses 20%, se tirarmos o arroz que está nessa parcela, que é o sistema de rega próprio dele, se calhar estamos a falar de menos de 10% da área regada por pé. Mais de 50% da área já é regada gota a gota. Ou seja, as limitações também obrigaram a que sejamos muito mais eficientes. A realidade que conheço melhor, como é óbvio, é a do Sorraia,
E dos anos 70 para cá, nós regamos muito mais área e utilizamos menos de metade da água. Portanto, somos todos mais eficientes, quer nós da distribuição, quer o próprio agricultor, a nível da rega da parcela. Portanto, há mecanismos, há tecnologias, obviamente que também tem havido, felizmente, apoios que nos permitem, ou alguns apoios, não os queremos, mas tem havido alguns para podermos modernizar, reabilitar e modernizar as obras de rega e nos agricultores para instalarem novos sistemas de rega. Também o acesso às novas tecnologias de informação, como sejam os apoios das sondas, os apoios... A falta que faz hoje em dia um agricultor, o telemóvel com a previsão meteorológica, que antigamente tínhamos que ir ver o telejornal e aquilo era 50-50, acertar ou não acertar se chovia. Portanto, hoje em dia temos com uma certeza bastante grande para a semana toda a previsão do que vai chover e quando vai chover e quanto é que vai chover. Portanto, temos as sondas que nos dizem qual é o estado de saturação do solo. Temos as estações agroecológicas que fazem as previsões. E depois temos também a informação com todos os agricultores que partilhamos nos famosos grupos do WhatsApp dos agricultores, em que também esse tipo de informações, cuidado, já começou a chover aqui, vai começar a chover aí, vai haver esta situação. Portanto, eu acho que tem que haver essa adaptação. Isto evoluiu tudo muito, e principalmente nos últimos anos, e acho que temos a obrigação também de evoluir também nesses parâmetros e nesses critérios que são utilizados. Macário, mas o que se coloca aqui é que normalmente nós discutimos o direito dentro de uma área delimitada. Ou seja, como é que eu posso, partindo do princípio que não há utilizadores de primeira e de segunda categoria, não é? Até que ponto é que eu não devo alargar o espectro? E pensando, por exemplo, numa bacia como a que o Sotavento tem, se eu tenho a montante na bacia água, porque é que eu não devo tratar os agricultores do Algarve como trato um agricultor do Alqueva, sendo que no limite podemos tratá-los como um todo? Não devemos alargar o espectro daquilo que é esse mesmo limite? Acho que os critérios, de algum modo, estão definidos em termos das dotações de rega, quer pela DGADR em si, quer pelo COTR, com diferenças mínimas. E, portanto, nós, quando temos umas determinadas culturas, sabemos a água que podemos utilizar nesse espaço. Isso é uma boa referência, porque é um padrão que é nacional e por duas entidades que são respeitadas. Pronto, eu há pouco, quando falei da legislação da água, convém explicar melhor o que é que está aqui em jogo. A água, enquanto recurso em termos genéricos, tem a legislação que tem a ver com os seus aspectos quantitativos, qualitativos, com os usos, com tudo isso. E essa legislação, que vem, como disse, dos serviços hidráulicos do século XIX, tem tido algumas alterações, a última já foi há algum tempo, e carece de alguma revisão e, sobretudo, de definir bem a Autoridade Nacional da Água e as suas competências e como é que funciona. E se organizamos por bacias, foi uma discussão em tempo, se não é por bacias, as ARHs são uma aproximação disso, mas não são bem. Depois têm de menos autoridade do que aquela que já tiveram nas CCDRs, agora estão misturadas com a APA, confunde-se uma coisa com a outra. Há alguma clarificação que deve ser feita nisso, em termos de organização e em termos de competência. Outra coisa diferente é a legislação do regadio. Essa sim é de 82 e não é revista desde então, salvo um pormenor de pouca relevância. E aí deveriam-se clarificar algumas coisas. A FENARREG, e bem, já apresentou a vários governos, incluindo a este, várias sugestões. Tem o trabalho de casa feito. Só nos falta que haja um impulso de um qualquer governo, só que, por norma, os governos nos últimos anos, por azar nosso, têm durado pouco tempo. E quando alguém começa a perceber o assunto, a tomar consciência do problema e a tomar algumas medidas no sentido de propor um andamento de revisão da legislação, cai o governo. E, portanto, tem sido essa experiência que todos nós temos. E de maneira que passaram só 40 anos. E há, hoje em dia, um quadro político, um quadro de escassez, um quadro da agricultura nacional, que não é o quadro dos anos 80. O regadio tem outras culturas, tem outra dinâmica, aquilo que é a alteração climática apela a outra postura, e esse quadro legal não foi revisto. Ainda a questão concreta, e acabando,
que é em relação aos direitos de um agricultor do Algarve, do Norte, seja de onde for. Aquilo que está padronizado é em função da cultura que ele tem instalada. E a lei em vigor implica que em cada ano o agricultor se inscreve para a campanha de regadio seguinte. Diz as culturas que tem e é-lhe atribuída uma dotação. Pronto. Depois vêm as questões se é atribuído ao agricultor ou é atribuído à parcela. A legislação em geral e o entendimento que temos todos tido é à parcela. Pronto. Mas isto tem nuances curiosas e eu explico algumas. Em tempo de escassez, há um agricultor que tem um terreno que tem uns furos e outro terreno não tem. Esse agricultor tem um regime de gestão eficiente, mas num dado terreno precisa de compensar com outro, onde porventura não usa água de superfície desse aproveitamento. E aqui a legislação complica as coisas. Ou seja, eu não posso pegar na dotação e atribuí-la ao agricultor. É aquele prédio. Ele naquele prédio pode ser muito eficiente e no outro ter dificuldades e os terrenos não são iguais. Repare, mesmo num pequeno perímetro, digamos assim, de 30 km de comprimento, que é o caso que eu administro, nós temos solos arenosos, solos argirosos, solos que são quase pedregulhos de xisto moído em patamares e os consumos de água não são iguais. Mas quando eu atribuo à campanha de rega aquele valor, é igual para todos. Pronto. E essas são questões de algumas nuances que a legislação não tem maneira de resolver, não tem flexibilidade. Pronto. Peçam para a boa vontade da DGADR, mas a DGADR tem que situar os seus pareceres e fundamentá-los no quadro legal que existe. O abrigo do regulamento tal, do diploma tal, do decreto regulamentar tal. E essa legislação não é revista há 40 anos, como digo e repito, e há 40 anos não se falava, quando eu andava aqui nesta escola há 40 anos, as alterações climáticas não faziam parte do vocabulário, ninguém precisava disso. E hoje em dia é um problema que existe. E, portanto, nós temos que ter essa dimensão no quadro legislativo, que não há. Bem, mas agora acrescentamos aqui outro fator que não é de sumenos importância, principalmente naquilo que é o direito. Porque a notícia que nós tivemos e aquilo que foi o entendimento tido, eu diria quase em paralelo à Convenção de Albufeiras, é que ambos os governos portugueses e espanhóis acordaram que, já que há água em Alqueva, os espanhóis também passam a ter direito à água. Mas como é que nós podemos incorporar isto numa gestão equitativa daquilo que é o nosso agricultor e partindo do pressuposto de base que a água é um bem altamente subsidiado pelo Estado, não só na instalação da própria infraestrutura, como depois na sua operação, e se olharmos para a Alqueva, ainda mais relevante, até onde é que deve terminar esta estabilização, não é? Porque tem havido algum ruído que alguns agricultores têm recebido autos de corte de água em Alqueva, mas agora afinal também podemos dar a outros que não são aqueles, ou não são os suspeitos do costume, passaram a ser outros quaisquer. Como é que nós conseguimos assumir esta nova realidade, dadas as contingências que temos vindo a observar? No caso concreto do Guadiana, eu primeiro tenho alguma dificuldade em saber o que é que foi acordado, porque só sabemos parcialmente o que foi distribuído para a comunicação social, que eu saiba, nenhum de nós tem acesso à informação especial, talvez o Diretor-Geral tenha tido acesso ao documento completo. Eu não consegui ter acesso a mais informação do que aquela que foi divulgada por meios de comunicação social. Também, por outro lado, quando se diz agora vamos dar direito aos espanhóis, assim, é só quem não passou nunca nos sítios é que não sabe que os espanhóis, desde sempre que usam e abusam da utilização do recurso como querem. Tem uma bombagem no Boca Chança, que bomba, ninguém sabe bem o que é, que em Portugal falava-se em 30 hectómetros, bastava consultar qualquer revista espanhola da região em que falam abertamente nos 100 hectómetros por ano e a quererem duplicar para 200, porque fala-se muito em Huelva, há uma questão de um túnel que só permite passar 100, mas eles querem duplicar a capacidade de passagem do túnel, abrir outro túnel ao lado, portanto é um assunto recorrente e que se lê, antes destas reuniões, se lia nesse documento que, por exemplo, nessa revista que eu tive acesso, era sobre o Condado do Elva, em que eles falavam até já está um acordo feito com o governo português e os agricultores portugueses e todos concordam, a gente ali pode ir buscar, ao Guadiana podemos ir buscar, está lá muita água disponível. Também bastava ir ao Olivença, eu pensei que a Olivença é nossa, mas íamos ao Olivença e víamos aquelas bombaias e ver o crescimento do regadio, que tem tido o regadio naquela região, desde que o Golfo da Alqueva
chega ali e que eles bombam diretamente do Rodolfo de Alqueva. Portanto, eu não sei até que ponto em que eu aceito essas notícias não são, no fundo, formalizar uma realidade. Porque A partir do momento em que formalizamos a realidade, admitimos-la, não é? Porque podemos. Isto é quase como aquela geração mais idosa que prefere não falar nos assuntos porque faz de conta que eles não existem, não é? E até aqui era isso que acontecia. era exatamente. Mas e agora? Estamos aqui. Portanto, eu não sei, neste momento, não estamos pior do que estávamos no ano passado por causa dessa decisão. Pronto, mas isso é um assunto que tem que ser resolvido e realmente é das coisas mais difíceis de gerir. Até as grandes rivalidades que há e todas as guerras que houve sempre no mundo, desde o tempo já do Egito, no Médio Oriente, a questão é sempre a água e de quem é que gera a água. Portanto, as civilizações todas antigas vêm todas da água e é atrás da água e das alterações climáticas, que não são de agora, que sempre as houve, que modificaram as civilizações, portanto, e vem tudo atrás. E uma das coisas importantes que temos na Península é realmente sermos dos países que conseguimos discutir os problemas da água. Eu recordo nas nossas organizações, como por exemplo na IUMA, em que há problemas semelhantes, por exemplo, entre a Holanda e a Alemanha, mas por questões diferentes, não é por falta de água, é por excesso de água. A Alemanha, quando chove muito, abre as comportas e quem fica debaixo da água é a Holanda. Portanto, e eles cá admiram-se muito como é que há esta gestão e como é que nós temos de ter um convênio. Portanto, eu acho que é um passo muito importante, obviamente, que não é perfeito, mas é um passo importante. Porque recordo, os problemas da água em Alqueva, na Bacia do Guadiana e até no Algarve, somos nós que os criamos também muito. Porque quando temos uma albufeira que tem uma capacidade de encaixe de 4 mil milhões, que tem um contrato de concessão de 600 hectómetros, dos quais quase metade são cabais ecológicos, acaba por ter disponível 300 hectómetros para distribuir para rega, em que foi quando iniciou, arrancou com 30, 40 mil hectares, já não me recordo quando foi o primeiro arranque, a água era mais que disponível, mas posteriormente cumpriu-se o contrato, a área toda que julgo que era os 110, e não só isso, alargou-se mais 20 ou 30 mil hectares. Sabemos, todos conhecemos também, que é uma realidade, que poderá haver outros 20 mil de precários, se calhar não registados, ou muito mais registados que outros, ou mesmo mais conhecidos que outros. Portanto, aquilo realmente foi um sucesso. Havia a obrigação de se conseguir mexer neste contrato de concessão. E o problema do contrato de concessão, como sabemos, nem sequer são os espanhóis. O problema do contrato de concessão é a produção de energia elétrica. É isso que nos limita. Portanto, tudo foi adulterado quando hoje em dia, o Alqueva acaba por ter como prioridade a produção de energia elétrica, porque no fundo é o uso prioritário, que é quem condiciona os outros todos, e estamos todos agarrados depois, porque, vamos pensar, se fosse para ter uma concessão de 600 hectómetros, para que fazer uma barragem com 4 mil? Tinham feito com 1.500 ou 2.000. Nós temos visto que, apesar da seca, apesar da regularidade dos anos, o Alqueva tem passado, é quase imoral. O Alentejo está toda a seca, o Algarve está com restrições enormes e o Alqueva está com 80%. Em pleno verão, no final do verão, é a barragem com maior capacidade de resíduos agrícolas, sem dúvida que tinha maior capacidade de armazenamento. E outra coisa que também não é compreensível é uma realidade, como falaste, que foram realizados cortes aos agricultores. Portanto, chegou-se a uma determinada altura a atingir o limite, cortou-se a água, portanto, fecharam mesmo a água, e agora, no último congresso em que assistimos, chegamos à conclusão que nem sequer gastámos os 600 hectómetros que tínhamos direito. Há realmente aqui problemas, não é? Portanto, acho que daí a importância de também os agricultores participarem nesses órgãos de gestão e estarmos ativos na discussão destes temas. Mas aqui é que é o ponto, não é, Rogério? Porque, na verdade, o Macário há bocado toca nesse ponto, é quase histórico que sempre que se tenta mexer no rejoá cai o governo. O anterior governo foi mais ou menos isso que aconteceu, não foi por esse motivo, mas foi em paralelo. Mas como é que nós conseguimos mexer num regime jurídico que tem décadas, e tem principalmente um pouco mais de 4 décadas
de uma perfeita estagnação, para que seja criada uma capacidade de defesa do agricultor, sendo que o regime jurídico não é tanto na ótica de defender o perímetro público, mas servir os interesses do seu beneficiário final, para que não haja estes fediveres, não é? Porque na realidade o PEP toca no assunto do contrato de concessão que é feito em Alqueva com a EDP, que é completamente ausente daquilo que é o próprio regime jurídico, é em paralelo àquilo que estava previsto no regime de concessão inicial. E até onde é que se deve mexer nesse regime jurídico? O que é efetivamente o direito à água? Se é o direito à água do gestor, que depois distribui como quer? É o direito à água do agricultor, que lhe é reservada essa mesma utilização? Como é que nós conseguimos ter uma norma habilitante robusta e capaz de incorporar tudo isto? Eu, antes de responder diretamente a esse desafio, porque é muito específico, não é? Ou seja, qual é que é o quadro legislativo que cria as condições ótimas para o agricultor e a concessão ter os instrumentos para planear e ter previsibilidade naquilo que é a atividade que está em causa. Mas, tanto daquilo que tem sido aqui partilhado, há aqui duas dimensões. Há uma dimensão política, uma visão estratégica e depois aquilo que é a materialização disto, não é? Quando nós falamos no Grande Lago e o sucesso daquilo que é, nós somos, no fundo, aquilo hoje que se discute é as consequências do sucesso, não é? Ou seja, porque de facto, ao início, aquilo que era a adesão, foi desafiante como é que nós conseguíamos que houvesse adesão ao perímetro ou àquele conjunto de blocos. Mas o que está aqui no cerne é o que é que nós queremos, não é? Ou seja, o que é que nós queremos à data de hoje e aquilo que nós queremos para o regadio à data de hoje, para aquela região, qual é que é a nossa ambição? Hoje a grande infraestrutura hidráulica, estando praticamente no seu pleno emprego, e estando com o conjunto de investimentos que estão no seu processo normal de andamento, em que estamos a falar de uma área de cerca de 150 mil hectares, o que é que o país quer, não é? Porque aquilo que está aqui em cima da mesa é: isto é a área do pleno emprego, daquilo que foi o planeamento inicial, mas queremos mais do que isto. Porque esta é que é a grande questão que nós temos de discutir. O que é que queremos para o Grande Lago? É o Grande Lago para a grande região do Alentejo e para o Algarve, para o Alentejo, para o litoral alentejano? Nós não discutimos isto, não é? Nós estamos a discutir que o Grande Lago tem mais de 4 mil hectómetros que estão armazenados, tem um título perto de 600 hectómetros que está praticamente no limite, mas qual é que é a visão política e estratégica para aquela utilização? E nós isso não discutimos, não é? Ou seja, essa é que é a grande questão, porque nós não sabemos bem que nós queremos chegar onde? Porque a grande questão é: queremos chegar onde? Eu não ouço, ou seja, mesmo percebo o território, não é? Percebo todos os players deste grande puzzle, mas nós não estabilizamos onde é que queremos chegar. E enquanto nós não estabilizarmos, em particular para aquela região onde é que queremos estabilizar, vamos continuar com isto, não é? Vai ser um uso também de direito do nosso vizinho, vamos regularizar precários, não vamos regularizar precários, o que é que queremos? E sabemos também que há aqui questões técnicas que estão por detrás que também são relevantes, não é? Porque a infraestrutura hidráulica não é limitada e, portanto, a infraestrutura hidráulica também tem limitações à data de hoje, não é? Se quiséssemos fazer uma ampliação direta para aquilo que é o serviço ao agricultor. E, portanto, eu gostava muitas vezes, acho que há uma falta de dizer e de assumirmos o que é que queremos. E isso eu gostaria muito que fosse mais objetivo, porque se nós traçarmos o ponto onde é que queremos chegar, ou qual é que é a nossa visão, depois mais facilmente conseguimos perceber. Porque pode ser uma possibilidade de renegociar a questão do contrato com a entidade que está a fazer produção hidroelétrica, não é? Também é uma variável possível dentro deste processo. Mas queremos mesmo isso, porque temos uma ambição de chegar a um conjunto de outras partes do território que hoje a grande mancha não chega? Esta é a interrogação, temos que decidir enquanto povo, desde aquilo que é o estrato político até ao próprio território. E depois temos aqui uma grande questão que é duas dimensões, que independentemente ainda de chegar ao regime jurídico, àquilo que
a nossa Bíblia com aquela que nos regemos para fazer cumprir, porque tem que haver um quadro legal, não é? Porque nós hoje falamos aqui e dizer que é cortada a água ao agricultor, mas o agricultor sabia, ex ante, qual era a água que teve de planeamento para a sua campanha. E há aqui um quadro, um conjunto de regras que nós temos que cumprir, ou seja, isso parece mais ou menos linear, que se nós temos uma dotação para gerir e se temos um conjunto de utilizadores que temos que gerir, não é? Ou seja no Alqueva, seja no Sotavento, seja onde for, o Sotavento também cortou a água aos agricultores, não foi só no Alqueva, não é? Ou seja, há um conjunto de outros primos de regra que cortam a água porque estão aqui a fazer a boa gestão dentro daquilo que é o instrumento em vigor. Nós não podemos dizer que foi erradamente cortado se o que está a ser cumprido é o quadro legal em vigor. Eu acho que podemos dizer que estava erradamente cortado quando não sequer atingimos o limite da concessão. Certo? Os números que eu li apresentados, tínhamos chegado a 500 hectómetros. E sabemos que houve cortes efetivos. Portanto, acho que não podemos ser cegos. Daí eu achar que é importante e fundamental os agricultores serem vistos e achados nesta discussão. Acho que o Rogério com certa razão, temos que ver para onde é que queremos ir e o que é que queremos fazer. O problema é que não há nenhum fórum em que a gente há que discutir os assuntos. Hoje em dia, os agricultores estamos organizados, temos outra capacidade. Se calhar aqui há uns tempos ouvíamos e fazíamos o que nos diziam. Hoje em dia, acho que há organizações, temos outra capacidade, temos outro tipo de conhecimento que acho que é importante participar. Eu acho inconcebível que no Alqueva, nem é dia, os agricultores não estejam representados. Não me venham dizer que estar representado no Alqueva é participar no Cara Alqueva. O Cara Alqueva é uma sala cheia de gente em que nem vinculativo é. Portanto, acho que era importante os agricultores terem pesos, acho que era importante os agricultores serem vistos ou achados numa negociação que foi feita com os espanhóis, e agora me pergunto o que é que passou e eu li nos jornais que era isto ou aquilo. É que não sabemos nem sequer o que é que se negociar, não nos foi perguntado o que é que nós achávamos ou não achávamos. Isto tem evoluído. Se calhar, antigamente, era normal, o Presidente do Conselho decidia e as pessoas faziam o que o Presidente do Conselho dizia. Agora, hoje em dia, acho que temos uma capacidade de intervenção e temos um tipo de organização que podemos querer participar. Obviamente que alguém tem que mandar, cortar e nós também cortamos quando é necessário. Só que o que eu acho é que se tiver um agricultor nesses órgãos de decisão, não tem que ser diretor da EDIA, estou a dizer termos voz, mas que a voz seja ouvida. Poder dizer, temos uma decisão que afinal podemos ir um pouco mais além, que é o que todos nós fazemos. Eu não sei em concreto os cortes, o Macário falar melhor que eu, mas atribuo os cortes no princípio, depois quando viu que estava a ser eficiente, como calculou, nós fazemos sempre os cortes um pouco mais do que a necessidade, mas depois, se melhorarmos um pouco da eficiência da distribuição, às vezes o corte pode ser um pouco mais além. Portanto, eu acho que é esse tipo de participação da sociedade civil, eu estou a falar dos agricultores, mas acho que é abrangente para todos. Obviamente, eu estou aqui convidado para defender os agricultores, mas eu também sou pessoa, também consumo, também temos consumo urbano, também faço consumo urbano da água e também sou amigo do ambiente e acho que há questões ambientais a salvaguardar também, que não é toda, mas acho que é importante e tem que haver mais essa abertura, porque se me perguntarem à partida, e não há água no Alqueva, não há água no Guadiana, eu respondia como aos espanhóis, dizia, vocês têm o Tejo, deixam passar 80% do caudal do Tejo por água abaixo. Com certeza que é importante que passe alguma coisa, mas não é muito difícil reforçar o Guadiana com o Tejo. Aliás, o projeto inicial era precisamente o Tejo. Desculpa, então, mas... Há aqui uma questão que não parece haver um desacordo, porque aquilo que é a gestão do volume que for para gerir, o gestor, seja ele por via de uma determinada entidade que pode ser uma associação de beneficiários ou pode ser por uma empresa pública, porque estamos aqui a falar de duas dimensões completamente diferentes, de duas tipologias daquilo que é hoje a realidade do regadío em Portugal, ou é uma empresa pública, ou é uma associação pública de beneficiários que têm em prol aquilo que é uma área de regadío. Agora, é óbvio que quando nós falamos com esta frieza de dizer houve cortes aos agricultores, nós não estamos a saber porque é que foram criados esses cortes. Agora, como é óbvio, não está aqui em causa aquilo que são as boas práticas de gestão e assumir que
se o volume não foi totalmente utilizado, que há aqui uma margem e que esse volume pode ser redistribuído. Isso é básico, ou seja, ninguém está aqui em causa. Agora, não estamos aqui a dizer por pinça, não é? Que este agricultor vai não ter corte, aquele agricultor não vai ter corte, aquele agricultor não vai ter corte. Isso não existe. Ou seja, aquilo que existe, temos folga, temos um volume que é preciso distribuir. Então, vamos distribuir para aquilo que é a nossa atividade no seu todo e não no particular. Agora, a dimensão do agricultor quer ser ouvido. Foi decisão de há muitos anos, não é? Desde que existe esta empresa pública, que havia um Conselho de Administração, que era a IDIA, que geria o perímetro de rei. Aquilo que está a ser colocado aqui de partilha entre todos que estamos aqui hoje é que deveria haver um fórum para discussão daquilo que é, parece mais isto, ou seja, quer interpretar que seja desta maneira. Parece-me não está aqui em causa que é uma empresa pública e existe um Conselho de Administração e são eles os responsáveis pela boa gestão. O que está aqui em causa será a criação de um fórum próprio, seja o Conselho Nacional de Regadio, por exemplo, ou qualquer outra figura que venha a ser criada, até porque é um assunto muito discutido naquilo que é a dimensão do regadio, portanto é uma figura também que provavelmente ao nível da governança seria relevante, até regionalmente, em função daquilo que são os grandes investimentos, ou as bacias, o que se quiser, não é? Não tenho nada contra, pelo contrário, eu acho que é fundamental ouvir os principais interessados, que são aqueles que fazem e produzem no território. Portanto, concordo inteiramente e que fique bem claro que... Agora, temos aqui um outro desafio, que é o modelo de gestão, estamos satisfeitos com ele, também é outro assunto que devemos encarar, não é? Ou seja, quando nós estamos a olhar para o regime jurídico, e agora até que pagamos nestas duas realidades, nesta empresa pública e em associações de beneficiários públicas, também é interessante fazer este debate se este modelo responde às exigências atuais e se o próprio regime jurídico também dá cobertura para aquilo que é a concretização do objetivo. Eu vou dar um exemplo. Hoje o modelo, e a grande generalidade das várias dezenas de concessões que estão no território, por via deste modelo da Associação de Beneficiários, a Associação Pública que é criada para gerir a obra pública, hoje temos regadios, já não vou falar dos pequenos regadios, mas vamos falar dos regadios, alguns deles que têm tido grandes investimentos, 400, 500, 600 hectares, são pequenos regadios na prática, não é? Hoje aquilo que é o modelo é que a concessão está atribuída apenas àquela associação. Nós não temos que ter receio de encarar e olhar para aquela concessão e conseguir perceber a sustentabilidade da mesma. Mas fará sentido haver uma associação que possa gerir 2 ou 3 aproveitamentos hidroagrícolas para criar músculo suficiente e para criar conhecimento dentro destas associações e que tenham uma gestão agrupada? Também é um exercício que nós temos que fazer. Eu dou aqui o exemplo do Algarve, que aquilo que é hoje o Sotavento, adicionalmente, foi assumir a responsabilidade daquilo que são os pequenos regadios, mas muito pequenos regadios, não é? 40, 50, 100 hectares, não é? Para criar estrutura e profissionalização àquelas infraestruturas existentes e dar músculo e dimensão. E este pensamento também no regime jurídico tem que ser colocado em cima da mesa. Queremos que modelo de gestão? Também é uma pergunta. Neste sentido, o regime jurídico tem que olhar para estas duas variáveis, para a gestão, eu não tenho dúvida que tem que o fazer, até porque muitas delas, muitas associações e no modelo que está, nós sabemos que há associações que correm o risco de não ter solvabilidade no curto e no médio prazo. O Algarve é um destes exemplos, não é? Hoje o Alvor, não é? Ou outras associações correm o risco de não conseguirem sobreviver naquilo que é um regime de escassez. E não há nenhum mecanismo dentro hoje do quadro legal que possa compensar isso. Ou seja, não prevê. Ou seja, a única coisa que prevê é, no limite, o governo, o Estado, a fazer uma injeção de dinheiro naquilo que é o funcionamento da entidade. Eu acredito que o regime jurídico vai ser revisto, não tenho dúvida nenhuma, e gostaria muito que o território e os atores do território se pronunciassem sobre esta realidade e sobre os desafios, porque a profissionalização hoje urge e este pensamento tem que ser feito. Depois, ao nível daquilo que é a distribuição, daquilo que é a experiência e aquilo que tem
sido a minha experiência destes últimos 2 anos, há aqui 2 variáveis que eu acho que impactam muito naquilo que é o regime jurídico. Uma delas tem a ver com os precários e com a relimitação dos perímetros. Eu acho que talvez o regime jurídico seja um regime jurídico muito rígido para a flexibilização das áreas. Eu acho que isso tem que ser revisto, não tenho dúvida nenhuma sobre isto, e portanto acho que talvez isso seja a parte do ponto nevrálgico para a flexibilização da relimitação é fundamental, ou seja, porque não relimitar se temos origem suficiente, não é? Porque esta é que é a grande questão. E o regime não é um regime facilitador disso. E depois o outro ponto tem a ver com a questão das dotações ou com aquilo que é o modelo da entrega na parcela, não é? Ou seja, voltamos outra vez à mesma origem. Nós vamos distribuir com base num volume de forma efetiva e vamos assumir que aquilo que o agricultor tem por direito é um determinado volume, com um conjunto de circunstâncias e com um conjunto de regras, ou estamos puramente agarrados a uma determinada parcela e se ele não tiver... não está aqui mais nada em causa, é a parcela e é o que ele tiver na parcela, ele tem direito a regar. E, portanto, estas 2 variáveis talvez sejam aquelas que mais impactam naquilo que é o quadro geral. E, paralelamente, como eu disse há pouco, a questão da gestão. Eu não tenho dúvida que hoje, quando nós olhamos para um conjunto de regadios, em particular a norte do Tejo, ou seja, a particular a norte do Tejo, face às suas características de dimensão, se nós não conseguirmos ter uma visão agrupada destas organizações, o sucesso para cumprirem a sua missão pode não estar assegurado. Mas, cara, então, eu até perguntava, então, e até onde é que devíamos ir? Porque o que é que seria, partindo do pressuposto, como diz o Rogério, que não estamos satisfeitos com o atual modelo, qual é que seria o modelo? O que é que seria a área de influência de um gestor? Bem, 2 coisas prévias para clarificar os nossos ouvintes. A questão dos cortes e a questão da relação com a Espanha, para que não fiquem dúvidas do que estamos aqui a falar. Os cortes que foram feitos no Alqueva ou que foram feitos no Algarve foram em função da dotação. E por 2 razões que são fáceis de explicar e qualquer pessoa entende. Quando se atribui a um agricultor uma dotação para aquela campanha, se ele gerir bem, está resolvido. Acontece é que muitas vezes estamos a falar de precários não autorizados, pessoas que têm terrenos, que têm áreas contíguas ou a área beneficiada e que têm a mesma aptidão, e hoje em dia nos perímetros que estão sob pressão é só estender tubo. Nos que não têm a pressão, injeta-se uma bomba e a água corre. E, portanto, estão a ser regadas muitas vezes áreas muito superiores àquelas que correspondem à inscrição de campanha. E depois, quando se vai fazer a gestão pela dotação em ano de escassez, há uns que, obviamente, estão a gastar em terrenos que não foram autorizados, sobretudo desde aqueles diplomas de 2019 e depois recentemente atualizado pelo Governo para que não haja novas áreas de precários. Esse é um problema que se põe com os cortes. E depois o outro problema, que é muito o caso concreto do Algarve, nós temos um perímetro que tem áreas urbanas com minifúndio à volta. Acontece que muitas vezes esse minifúndio tem pequenas áreas que são territórios beneficiados, mas depois têm consumos comerciais, de lazer, piscinas e outras coisas mais, indexados no hidrante agrícola. E depois, quando vamos à dotação pelaquela área, aquilo cresce exponencialmente. E foi assim que nós tivemos que fazer cortes. Conclusão, nós com 1/3 de água a menos fazemos a mesma agricultura, porque selecionamos estas situações que em anos de abundância não se punham e este ano fizemos essa seleção. Pronto. Direi que aqueles que utilizam água agrícola para outros fins que não a agricultura têm que se adequar às redes municipais e outras coisas alternativas, furos, etc. Pronto. Depois a questão de Espanha, também para que fique claro, porque isso diz respeito ao país todo. A Convenção de Albufeira, que foi revista com o Acordo de Faro, é assim que se designará, julgo eu, tem que ser explicado genericamente. A Convenção de Albufeira tem um sítio eletrónico, CADC, que qualquer pessoa pode consultar, obviamente, tem uma parafernália de informação lá dentro, e foi-me dito dias depois do Acordo de Faro, que foi a 23 de outubro, que seria lá colocado o anexo.
Aquilo que nós estivemos aqui a falar há pouco, todos temos conhecimento do comunicado, que foi assinado com pompa e circunstância num belo palácio em Faro, que pertence à Diocese, tem um poder espiritual forte, e foi aí que foi assinado esse acordo e nós tivemos acesso às linhas gerais. E há um anexo concreto que tem a ver com este caudal do Baixo Guadiana, que ficou de lá ser colocado, até há dias não tinha sido ainda, mas será, e qualquer pessoa pode consultar CADC. O que é que diz isso genericamente do que veio a público? Vem uma igualdade relativa, que no Pomarão irão ser retirados 60 hectómetros para Portugal e 60 para a Espanha. Só que os 60 que são retirados para Portugal, diremos que um dia até 30 para o deleite, através de uma conduta que um dia será feita. E os outros 30, direi que ficam reservados no Alqueva, mas pertencem a um uso que ainda não se sabe qual é. Mas a Espanha já tira mais do que os 60, numas bombas que estão lá instaladas, e que apenas tem uma limitação no canal do Granado, que se discute se consegue tirar mais que 100 ou não. Então, bom, mas pronto, esse é o acordo. Depois o acordo tem outras coisas que têm a ver com o Tejo, que os caudais passam a ser diários, em vez de semanais, outras coisas mais que não vou aqui adiantar. Mas, portanto, alguma coisa está escrita, e eu leio isto de duas maneiras curiosas. Vi protestos na comunicação social espanhola, dos agricultores do Elva e da Andaluzia em geral, a contestarem o acordo que o governo deles fez, a dizer que é mau para eles, porque lhes retira as expectativas que tinham em relação à água e os obriga a pagar a água na orla do Regolfo, do lado de Espanha, até com nuances curiosas, que o nosso governo disse uma coisa, depois o governo lá no dia seguinte disse outra. Isto hoje em dia, como a gente tem acesso ao que dizem uns e outros em todo o lado, é fácil de perceber. E depois percebeu-se que não iam pagar o retroativo, pagarão doravante. Era essa a nuance que havia ali. Que havia ali uma diferença de linguagem na comunicação. Mas pagarão. Portanto, agora resta ver qual é o tarifário que se vai aplicar ao outro lado da fronteira. Mas parece que é esse o princípio. Bom, porque é um bom princípio, genericamente, quem usa água deve pagá-la. Tudo bem, é igual para todos. Bom, depois, em relação ao modelo, também estávamos aqui a discutir o modelo. Bom, eu acho que o modelo é razoável. Só tem, para que seja perfeito, e nada é perfeito, algumas nuances que devem ser revistas. A mim custa-me acreditar como é que na administração do Alqueva só está o Estado. Não há nenhuma representação dos agricultores no órgão de gestão, Os grandes utilizadores. onde a agricultura é um foco relevante e cada vez com mais perímetros e mais blocos. Aliás, o Alqueva distribui água ao Alentejo todo, desde Sines até... Estamos a falar de Espanha, estamos a falar de Sines. Portanto, transversalmente todo o Alentejo é abastecido por Alqueva. Todo, salvo seja, caso há outros aproveitamentos que não são. Mas distribui água a muitos outros. Agora, custa-me a querer porque é que não há a representação efetiva da agricultura na gestão da empresa. Pronto. Isso devia haver. Em relação aos outros aproveitamentos, aquilo que o Sr. Diretor-Geral disse bem, quer dizer, o país está cheio de juntas de agricultores e cooperativas de rega, que são às centenas. Centenas... 2.600. Exatamente. Algumas nem sequer existem, nem fazem reuniões da Assembleia Geral, nem têm livre datas há anos. Mas há umas centenas que até têm alguma organização. Mas não têm staff técnico. Não têm contadores, não têm ninguém que seja capaz de reparar equipamentos, não têm uma gestão efetiva, com faturação, com organização. Portanto, é óbvio que aquilo que eu estou a fazer com o beneflácito da DGADR e do Ministério é 11 aproveitamentos que estão ali à volta, nós estamos dispostos. Atenção, esta disposição é uma maneira de mostrar coesão e solidariedade, porque não é de 3 ou 4 questões de um tarifário que aquilo dê que compensa a deslocação lá de 2 pessoas 3 ou 4 vezes por ano. Portanto, aquilo vai ser, do ponto de vista da gestão, deficitário, mas tem uma função social. A Serra do Algarve tem lá pessoas idosas, como em boa parte das serras deste país, que fazem uma agricultura de subsistência, pouco mercado. Mas se lhe é retirada a água, ou se não têm condições de gerar água, pior ainda. Portanto, nós vamos dar esse contributo, digamos, são as laranjas e os abacates, que irão pagar de uma forma, enfim, com alguma coesão, esse esforço também. Fazemos isso com bom gosto. E penso que pelo país fora, esses pequenos regadios, para estarem bem equipados, serem bem geridos, terem manutenção, terem operações, enfim, de contagem, de faturação, devem ser agregados a quem tem músculo de gestão, staff técnico, engenharia, capacidade operacional. Isso deve ser feito, porque de outra maneira não faz sentido. E essa é a perspectiva que eu tenho e que deve ser vista. Bem, mas eu até aproveitava para fazer então a pergunta ao contrário, porque dado que há
aparentemente uma incapacidade de comunicação, dado que os agricultores não estão em Alqueva, não haveria um ganho em que o Estado regressasse aos restantes? Não, eu acho que não, exatamente porque o Estado é que se tem admitido. Porque podemos perguntar como é que há 2.600 associações, este regime jurídico tem mais de 60 anos, pelo menos há associações com mais de 60 anos e mais de 70, julgo que Campilhas terá isso. Portanto, isto funcionou durante 60 ou 70 anos, funcionou. Porque é que agora de repente descobrimos que não está a funcionar, mas é uma realidade que não está a funcionar. Eu acho que há várias soluções. Portanto, e não vamos inventar nada. Porque a agregação de associações, eu pertenço a uma associação que foram duas agregadas. A Associação de Magos, que é a primeira de todas, e tinha 500 hectares, não era assim tão pequena como os exemplos que o Rogério disse, e já nos anos 70 foi assimilada ou foi agrupada, no fundo, são duas obras de rega, mas são todas geridas pela Associação de Valde de Sorraia, porque tem outra capacidade de dimensão e porque foi essa a vontade dos agricultores, que eu acho que é muito importante, a vontade dos agricultores. E acho que pode ser uma solução em perímetros ou pequenos ou naqueles em que haja vontade dos agricultores, porque há muitos perímetros em que as direções são iguais. A direção de um perímetro e a direção do outro perímetro, dos 3 diretores, 2 são comuns às duas, porque são agricultores da mesma região e que têm parcelas das duas regiões e acabam por estar juntos. E para que é que vão fazer 2 reuniões de direção quando podiam fazer só uma? Portanto, acho que uma das soluções pode ser agregar, quando seja essa a vontade dos agricultores. Mas a nível da gestão, mal ou bem, acho que a situação põe-se. Depois o Rogério não continuou, porque falou dos 2 parâmetros, e o segundo era o investimento, seguramente. Nas questões do investimento, a coisa é mais complexa. Porque numa associação com uma certa dimensão e os desafios que são hoje para lançar um concurso público, é preciso ter uma capacidade técnica que é lógico que se uma associação já tem pouca capacidade técnica para ter um cantoneiro ou 2 cantoneiros, o que é que essas associações pequenas têm, quanto mais ter alguém que lance um concurso público para uma obra. Obviamente que no passado isso foi sempre tudo ultrapassado, porque a DEGADR tinha essa capacidade técnica. Portanto, infelizmente, como sabemos, com o desinvestimento que houve em todos os organismos públicos, não foi só na DEGADR, foi uma situação que se foi perdendo. E é esse tipo de situação é que eu acho que pode ser revisto. E também não se quer inventar mais que os outros, basta irmos aqui à Espanha e ver como fizeram em Espanha. Em Espanha há uma empresa pública, que é a SEASA, que é quem lança os concursos públicos e quem faz as grandes empreitadas. Portanto, e cá em Portugal também, quem tem feito isso é a DEGADR, porque sabemos que nos perímetros mais pequenos tem sido a DEGADR que tem assumido, dentro da dificuldade que também tem, não é? Assumido e lançado esses concursos e fazer face, porque basta ter que negociar uma garantia bancária, ter que negociar um adiantamento, apesar dos apoios que temos, mas é difícil. Portanto, acho que nesse campo era importante. Mas também não acho que não é necessário inventar nada. Nós temos o Media, que é uma empresa de infraestrutura que foi criada para esse tipo de funções, que já equipou, já tem experiência de 160 mil ecrãs instalados recentemente, que deveria estar disponível, na dificuldade que a DEGADR tem, se ficando a DEGADR sempre como Autoridade Nacional do Regadio e com o papel de fiscalização, que é muito importante, de saber se realmente o rumo está a ser, se é aquele, e da aprovação dos projetos, mas depois de ter, por exemplo, uma Media que fornecia esse serviço quando as associações necessitassem. E quando a questão do investimento ficasse resolvida, muitos dos problemas ficaram resolvidos. E a outra questão seria exatamente no agrupamento e na junção, desde que fosse essa a vontade dos agricultores, mas por vezes há associações que são muito pequeninas e que funcionam muito bem, porque há uns carola dos agricultores e há mesmo um espírito de cooperativa de rega que existe, e por que mexer se as pessoas estão contentes assim? Rogério, então, porque o momento já vai largo, uma última questão. Então, e como é que a Autoridade Nacional do Regadio consegue gerir toda esta, não é só a heterogeneidade do ponto de vista do uso, mas a heterogeneidade do ponto de vista da necessidade e da opinião? Eu acho que o maior desafio ao nível da Autoridade Nacional do Regadio é, objetivamente, a criação de condições para ser a Autoridade Nacional do Regadio.
eu acho que há aqui um desafio profundo ao nível da gestão pública, daquilo que é o reforço dos meios para o exercício daquilo que é a missão, não é? Eu às vezes costumo dizer à porta fechada e portanto ninguém nos está a ouvir, o que é bom, não é? Nem está a ser gravado. Ninguém está a ser gravado e portanto está tudo bem, que é o grande desafio de uma máquina como a Autoridade Nacional do Regadio, que tem que ter uma visão do território todo, que tem que ter uma dimensão de ter recursos para ter sentido crítico e conhecimento para aprovar projetos, muitos deles muito relevantes, com um impacto financeiro muito relevante. Depois tem que ter uma área para continuar, até porque há projetos que estão em curso, para fazer obra, uma área de engenharia rural, de obras relevantes. Um exemplo que as máquinas estão a entrar no Chevra, uma obra de mais de 20 milhões de euros, portanto tem ali um impacto estrutural. É preciso ter músculo suficiente enquanto quadro de recursos humanos para fazer este tipo de intervenções. E depois uma área que tem que ter a supervisão daquilo que é a gestão destas associações e de todas as entidades que estão no processo. Agora a história conta-nos que de facto o desinvestimento é assustador. E é assustador num processo que tem a ver, para mim em particular, tenho responsabilidades nesta matéria, naquilo que é o conhecimento, a base do conhecimento e a passagem do conhecimento. Hoje o nível de recursos humanos, inferior a 50 recursos humanos, estamos a falar ao nível desta realidade da Direção-Geral para a área do regadio, não houve aquilo que é uma coisa que se considera fundamental, não só para a agricultura, mas para todos os outros setores de atividade, que é a passagem do conhecimento. Portanto, nós vamos ter aqui desafios muito grandes ao nível de como vamos suprir as necessidades, porque dentro daquilo que é hoje a grande máquina do Estado, nós não temos agrónomos, hidráulicos, hidrologistas, para fazer o reforço de forma fácil. Portanto, vamos viver um desafio muito grande de como é que vamos conseguir reinventar os organismos ao ponto que eles cumpram de forma muito pelo menos razoável aquilo que é a sua missão. E eu não tenho dúvida que também o pensamento sobre o que se pretende verdadeiramente de uma Autoridade Nacional do Regadio, em que existem também lacunas muito claras naquilo que é o seu quadro de missão, porque isso também é uma realidade, porque hoje a Direção-Geral da Agricultura está investida enquanto Autoridade Nacional do Regadio, mas há um conjunto de regras e de atribuições que não estão definidas naquilo que é o espectro real de uma Autoridade Nacional do Regadio. Eu não tenho dúvida que, naquilo que é a atualidade dos tempos, a visão só pode passar por uma entidade de regulação, ou seja, não há condição para que hoje uma velha Direção-Geral tenha mecanismos para fazer obra. Não tenho dúvida que a Direção-Geral não tem hoje as limitações ao nível daquilo que são os seus quadros de continuarmos com uma máquina de obra. Tem sido uma máquina de obra, é um facto, mas aquilo que é perda natural dos seus recursos não vai permitir no futuro. Estamos a falar disto no curto prazo. Agora, ao nível daquilo que é a missão de supervisão, e a missão de supervisão, como podem imaginar, é muito desafiante. E é muito desafiante não é na missão da contraordenação, porque não é isso que está aqui em causa. O grande desafio da supervisão tem a ver com a recolha de informação. E gostava de terminar neste desafio, não é? Porque se nós não tivermos informação verdadeiramente estabilizada, com uma adesão à realidade, para nós podermos projetar aquilo que são os grandes desafios e os investimentos no território, nós não teremos sucesso. E, portanto, este desafio de termos informação fiel e real para podermos monitorizar e tomar decisões, acho que vai ser o grande desafio no curto prazo já. E diria, se calhar, até também numa conversa ou num debate só sobre esse assunto, que é então e agora, não é? Como é que vamos daqui para a frente? Não, mas queria-vos agradecer muito este bocadinho e acho que ficam, se calhar, aqui algumas notas para uma outra conversa, não tanto na utilização, mas como é que se gere tudo isto. E queria-me despedir, desejar uma boa tarde a todos e encontramos numa próxima sessão para discutir um outro tema que também nos importa a todos. Muito obrigado.